Esse início de ano, eu creio que o ano 2019 será um ano muito especial para você. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Esse ano 2019 vai ser um ano muito especial para você. Muito especial. Deus vai te abençoar de maneira tremenda. Mas você sabe, preste muita atenção no que eu vou te dizer, olha para cá. Se você teve um resultado ruim em 2018, você tem que fazer coisas diferentes em 2019. Seria loucura fazer a mesma coisa de 2018 e ter um resultado diferente em 2019. Quem está me entendendo? Seria loucura. Há atitudes em nós que precisam ser alteradas e mudadas. Eu não digo atitude, às vezes, de uma obra que você tem que se esforçar para fazê-la. Mas, às vezes, a sua fé, o seu posicionamento, a sua atitude diante de Deus, diante da igreja, diante dos irmãos, às vezes precisa mudar. Porque se você não teve um resultado tão bom em 2018, você teve uma atitude em 2018. 2019, se você fizer a mesma coisa de 2018, o que você vai colher diferente em 2019? Nada, vai ser a mesma coisa. Então, se você não estava aqui domingo passado, eu te aconselho a ouvir a ministração domingo passado. Foi domingo passado que não gravou? Foi, né? Perderam o áudio. Domingo passado. Mas Deus te abençoe. Não foi culpa sua, foi do nossa mesa. Mas hoje vai dar certo. Mas preste atenção, domingo passado nós iniciamos o primeiro culto falando sobre a necessidade que nós temos de ter uma visão e uma fé aguçada diante de Deus. E hoje eu queria continuar em Ezequiel capítulo 37, verso 1. Acompanha comigo o texto, você conhece, mas eu quero ler para você, rever essa história no seu coração. Verso de número 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Já não é ossos mais, agora são mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Essa aqui é uma profecia sobre Israel. Israel foi uma nação que foi devastada, não só uma vez, mas nesta ocasião ela tinha sido totalmente devastada. O reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios. O reino do sul foi levado cativo pelos babilônios. Não sobrou nada, virou ossos secos.
Deus chama o profeta para profetizar sobre Israel. Israel sempre foi atacado, hoje não é diferente. Mas Deus sempre levantou a nação de Israel. Para você ter uma noção, 140 antes de Cristo, a nação de Israel deixou de existir. Deixou de existir, simplesmente deixou de existir. 2000 anos sem existir o país, eu vou chamar de estado, que é assim que se diz. Mas o país, o estado de Israel deixou de existir, a nação de Israel deixou de existir. Eles foram dispersos, chamados de diáspora, foram para todos os lugares do mundo, principalmente da Europa. Ficaram como um vale de ossos secos também. Acontece que após a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, quando terminou a guerra em 47 para 48, a ONU fez uma convocação e o Estado de Israel voltou a existir. Do nada, eles começaram a voltar para Israel. Preste atenção, nós estamos em 2019. São 70 anos que o país de Israel voltou a ser uma nação. 70 anos. Palmas tem quantos anos? 30 anos. Goiânia tem 100. A nação de Israel tem 70 anos. Eu já estive em Israel 2 vezes. Deixa eu te dizer algo para você. País de primeiro mundo. Brasil, terceiro mundo. Preste atenção. Deus sempre honrou a nação de Israel. Da onde todos achavam que não poderia existir nada. Quando o Estado de Israel voltou, se tornou um Estado pequeno, porque as nações tinham invadido, os seus vizinhos tinham invadido o território. Teve um momento que eles se levantaram contra Israel, para pelejar contra Israel. A Bíblia não diz, mas a história diz, chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, Israel destruiu todos os seus inimigos e conquistou o dobro de território que ele tinha. Por quê? Porque a bênção de Deus é com seu povo. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Não é que eu quero pregar sobre Israel, mas eu queria tirar alguns princípios espirituais aqui, para que você possa iniciar esse ano, não da mesma forma de 2018, mas de uma forma diferente, crendo de maneira diferente, agindo de maneira diferente, tendo uma visão de maneira diferente, para que você possa colher de fato a bênção plena que Deus tem para você nesse ano. E eu vou dizer para você, Deus vai surpreender você esse ano. Esse ano vai ser um dos melhores anos da sua vida. Você pode dizer um glória a Deus mais forte? Fala para o seu vizinho, vai ser o melhor ano da sua vida. Quem não casou vai casar. Quem não comprou casa vai comprar. Quem não tem carro vai ter. Quem tem uma bicicleta vai comprar uma moto. Quem anda de a pé vai comprar um velocípede. Existe velocípede ainda? Vai prosperar. Você tem que começar esse ano vibrante diante de Deus. Deus tem coisas grandes. Deus está animado para te abençoar. Eu quero saber, cadê o seu ânimo para receber? É isso que eu quero ver. Já viu o menino quando está pedindo um presente? Aí o pai fala, comprei o presente, vou te entregar amanhã. O que ele faz? Ele fica louco, não dorme à noite. Eu sei que eu falo para você, você fica, pastor, é difícil, a vida é complicada. Eu quero ministrar algo ao seu coração hoje que pode mudar a sua vida. No verso 1, a Bíblia diz, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que está cheio de ossos. Deixa eu falar algo para você. Deus sempre te leva a lugares onde você será abençoado, ou você será usado nas mãos de Deus. Mesmo que este lugar seja um vale de ossos secos. Deixa eu te dizer, Deus não te dá nada pronto. Deus não dá nada pronto. Tudo que Deus dá em forma de sementes. Muita gente reclama do cachorro. Sim ou não? Que cachorro desobediente. E aí
os estudiosos que cuidam de cachorros, adestradores, você vai perguntar por que que o cachorro é custoso, por que que o cachorro não obedece. O problema não é com o cachorro, o problema é com o dono do cachorro. Não tem filhos mais terríveis que outros, o que tem são pais mais relaxados que... Está me entendendo ou não? A maioria do pessoal que tem filho quer sentar atrás, porque eles dizem o quê? Meu filho não quieta, pois desde que meus filhos nasceram, sentam na frente. Tem 18 anos que eu sou pastor aqui, meus filhos nunca sentaram atrás, nunca. Nunca precisei sair correndo atrás do menino no culto. E os irmãos ajudando a pegar. Então, o problema está conosco. Preste atenção, Deus não dá para você nada pronto. Pare de reclamar da sua mulher. Sua mulher não veio pronta, você treina ela. Essa semana minha mulher passou mal. Me deu uma vertigem nela. Aí eu falei, Senhor, não deixa ela morrer não. Porque ela está treinadinha. Se ela morrer, eu tenho que treinar, a outra vai dar trabalho demais, Senhor. Guarda essa mulher, livra ela, cura as feridas, em nome de Jesus. Dá trabalho demais. Entende? Então, nada vem pronto. Nada vem pronto. Tudo que Deus te dá em forma de sementes. É você que tem que regar, é você que tem que plantar. A sua empresa não vem pronta, ela vem em forma de semente. Pastor, está complicado isso. Vai regando, vai jogando adubo, vai cuidando dela. Tosa daqui, poda de lá, colhe um fruto. Pastor, só deu um fruto. É assim mesmo, replanta, pega esse fruto, seca ele, pega as sementes, lança, vai dar mais fruto, depois vai colher um pouquinho mais, e a coisa vai, porque Deus não te dá nada pronto. O que Deus faz é te colocar num vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Não foi diferente com Jesus. Ezequiel colocou no vale de ossos secos. E Jesus, Mateus 4:1. Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado por quem? Não, fala mais forte. Pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. Para quê? Deus tem prazer em colocar o seu filho no deserto para ser tentado pelo diabo? Não, Ele colocou Jesus ali para que Jesus pudesse vencer o diabo. Deixa eu te falar, Deus não te dá nada pronto. Esse ano 2019, Deus colocou você em um determinado lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua célula, seja no seu ministério, seja na sua empresa, seja que lugar for, Deus colocou você, e às vezes você olha e vê apenas um vale de ossos secos, mas eu quero te dizer, Deus colocou lá para você ter uma imagem correta do grande poder que Ele vai fazer na sua vida. Quanto maior o vale, maior o milagre. Quanto maior o gigante, maior a queda. Quanto maior as muralhas, maior vai ser o barulho delas caindo. Diga aleluia! Esse é o ano que Deus fez para abençoar você. Mas Ele te colocou num vale de ossos secos. Porque Deus não te dá nada pronto. Ao levar o profeta para esse vale de ossos secos, Deus fala para ele andar ao redor. Olha o verso 2, 37:2. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Preste atenção, Deus faz você andar ao redor das circunstâncias da sua vida, do lugar que Ele te colocou, para que você possa ver a realidade daquele lugar, mas não agora, simplesmente falar a realidade que tem no lugar, não para você se abater, não para você divulgar as
desgraças, as tragédias, as coisas ruins que possam ter na realidade da sua vida. Não, Deus coloca você para andar, ver a realidade, mas gerar no seu coração uma imagem de fé daquilo que Ele pode fazer no lugar que Ele te plantou. Está me entendendo ou não? Sempre existe o fato e a verdade. Diga comigo, fato e verdade. O que é o fato? O fato, já viu o ditado? Contra fatos não há argumento. O que é o fato? É fato, pastor, estou devendo. É fato, pastor, eu estou doente. Pastor, é fato, eu vou ter que operar. Pastor, é fato, eu perdi o emprego. Pastor, é fato, lá em casa está complicado. Pastor, é fato, meus filhos estão desviados. É fato. Contra fato não há argumentos. A questão é, nós vivemos pelos fatos ou vivemos pela verdade? O que é que está escrito na palavra de Deus a nosso respeito? Eu quero dizer, se o seu filho está desviado, a Bíblia diz que no momento certo ele vai voltar, porque há uma promessa que Deus vai salvar você e a sua casa. Então fique em paz, fique em paz. Pastor, e a doença? Ah, tem a doença? Sim, mas o que está escrito a seu respeito? A Bíblia diz que o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades. E é Ele quem perdoa o nosso pecado e sara todas as nossas enfermidades. Está registrado no livro de Salmos. Você não vive pelos fatos, você vive pela verdade. Deus te coloca no vale. Pede você para andar no vale, mas não é para você andar no vale e ver simplesmente a realidade do lugar, é para você ver a realidade do lugar e ter a imagem daquilo que Deus pode fazer. Você tem que conseguir ver. Virada do ano eu falei para você, Deus trabalha com imagens. Antes de Deus fazer algo, Deus gera uma imagem em nós. A imagem está no coração. Não está na mente, está no coração. Essas imagens precisam ser geradas. Você precisa ver o seu casamento abençoado, precisa ver você prosperando, precisa ver a sua célula multiplicando, precisa ver o avivamento acontecendo na sua casa, precisa ver os seus filhos adorando e servindo a Deus. Você precisa ver. Por isso Deus falou para Abraão: ergue os olhos e veja, aquilo que você conseguir ver, eu vou te dar. Não adianta. Deixa eu falar algo para você. Falar que tem ossos secos, qualquer ímpio fala. Falar que tem enfermidade, qualquer ímpio fala. Qualquer tonto aí fora fala, eu estou doente. Qualquer tonto aí fora fala, eu ganho pouco. Qualquer tonto aí fora fala, eu vou separar. Qualquer tonto aí fora fala isso. Nós não fomos chamados para sermos naturais, para olhar o vale e dizer, tem ossos secos. Não, eu fui chamado para profetizar sobre o vale de ossos secos e ver o milagre de Deus acontecer. Você tem essa fé? Deus te faz andar sobre o vale de ossos, para gerar em você uma imagem de fé no seu coração. Eu não sei que áreas na sua vida você tem vale de ossos secos. Talvez seja na sua casa, talvez seja no seu trabalho, talvez seja o seu futuro. Eu não sei que área é que parece um vale de ossos secos, parece que nada tem vida, mas eu quero dizer algo para você: libera a palavra. Não olhe, ignore as circunstâncias, ignore o que você está vendo e ande por aquilo que você crê. Ande por aquilo que você crê. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí no verso 3, ele diz, depois dele estar no vale, andar ao redor do vale, no verso 3, então me perguntou, filho do homem, Deus perguntou para o profeta, acaso poderão reviver estes ossos? Uma vez que o profeta andou ao redor do vale, Deus agora pergunta para ele, pode reviver estes ossos? Eu vou fazer a mesma pergunta para você hoje, e talvez Deus esteja fazendo a mesma pergunta para você hoje. Pode reviver essa empresa?
pode reviver esse casamento, pode voltar a ter vida espiritual, alguém que está sem ânimo, pode voltar a ser curado quem está doente, pode prosperar quem está quebrado, pode uma célula multiplicar sendo que tem pouca gente, pode uma igreja romper, comprar um prédio sendo que não tem um lugar, pode ou não? Qual que é a sua resposta? Qual foi a resposta do profeta? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O que ele respondeu? Senhor, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor pode tudo. Não depende de mim, depende do Senhor. Se o Senhor quiser, tudo volta à vida. Eu pergunto: aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? A sua confiança está naquilo que você pode fazer, ou o Senhor sabe de todas as coisas? Aonde está a sua confiança? Tem irmãos que eles pensam o seguinte: eu vou começar 2019 e eu vou trabalhar mais, eu vou me empenhar mais, eu vou produzir mais, eu vou me esforçar mais, eu vou insistir mais, eu vou dedicar mais, porque se eu fizer isso mais, Deus vai fazer. Será? Será? O que diz Zacarias capítulo 4, verso 6? Zacarias capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Vamos ler juntos? 1, 2 e... não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Tem muita gente pensando: se eu dedicar mais... Olha, irmãos, vou ser bem honesto com você. Tem muito marido falando: eu vou dedicar mais na vida da minha esposa, e não dá conta. Tem muita mulher dizendo: eu vou dedicar mais, e não dá conta. Tem muita gente dizendo: não vou falar, e ele acaba falando. Tem muita gente dizendo: eu não vou ficar nervoso, e acaba estourando. Por quê? Porque preste atenção, nós não damos conta de tanta coisa como você imagina, como você pensa. Você não é tão forte como você pensa que é. Mas o profeta não olhou para ele. Deus perguntou para o profeta: pode reviver estes ossos? Ele falou: Senhor, não depende de mim, tu sabes. Se o Senhor quiser, o poder de Deus acontece neste lugar. Por quê? Porque a confiança não está nele, a confiança está em Deus. Não adianta você esforçar mais, dedicar mais, pelejar mais, trabalhar mais. Lá em Mateus capítulo 6, verso 7, ele diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão... Vai ser ouvido se falar muito? Vai. Se você falar: você quer saber? Eu estou orando pouco, eu vou dobrar minha oração agora, eu vou repetir agora na orelha do Senhor. Será que é pelo muito falar? Será que é pelo muito jejuar que Deus vai fazer na sua vida? Será que pelo muito ler a Bíblia? Eu acho que está faltando é ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia esse ano todinho. Faz bem em ler a Bíblia, faz bem em orar, faz bem em jejuar, mas não é isso que te garante a vitória. O que te garante a vitória é você não confiar em você e dizer: o Senhor pode. Está me entendendo? Você pode orar crendo que Deus pode, é bênção. Você pode jejuar crendo que Deus pode, é bênção. Você pode ler a Bíblia, ler um livro, crendo que Deus pode, é bênção. Mas não faça isso achando que pelo muito falar você vai ser respondido, porque não vai. De Deus você não compra a bênção. A bênção te é dada de graça. Basta você crer, não depender de você, mas depender de Deus. O Senhor é a sua força, Ele é o seu escudo, Ele é o seu caminho, Ele é o seu médico, é Ele que é a sua resposta. Eu corro e olho para o céu, para os montes, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, não vem do homem, não vem do patrão, não vem do governo. Sai um, entra outro, meu irmão, não vai mudar tanta coisa como você acha que vai mudar. Muda quando você depende de Deus.
Ele sim é a nossa fonte. Eu acredito que mudança de governo é boa. Não tem nada contra. Acho bom. Mas não pense você que um homem vai mudar a história do Brasil. O que muda a história do Brasil é quando nós dependermos de Deus e não do homem. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o profeta respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não dependo de mim. Eu sou apenas um profeta, mas é o Senhor que faz todas as coisas. No verso 4, Ezequiel capítulo 37, verso 4. Disse-me ele: profetiza estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora, uma vez que ele andou, uma vez que ele viu a realidade do vale de ossos secos, uma vez que o Senhor perguntou para ele: pode reviver estes ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes, agora é hora de profetizar. E agora ele vai liberar uma palavra, e o Senhor diz para ele: profetiza estes vales de ossos secos. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Qual é o problema de muitos? Olha para mim. Qual é o problema de muitos? Ao olhar a realidade e fazer o que o profeta fez, liberar uma palavra profética sobre o lugar, nós somos tomados de sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? Olha para cá. Você olha, tem um vale de ossos secos. Deus quer que você profetize. Ao invés de profetizar, sabe o que você faz? Você olha para o vale e fala assim: meu Deus, quem é que morreu neste lugar? Coitado, será que ele morreu de quê? Será que levou um tiro? Será que foi faca? Meu Deus, devem ter sofrido demais esse povo. Será que foi uma chacina? E aí, ao invés de profetizar, você fica procurando sentimentos naquela situação. O que você mais encontra são irmãos que, ao invés de liberar uma palavra profética para frente, ele olha no retrovisor e fala: foi difícil. Esse ano 2018, pastor, as lágrimas chegam e descem aqui. Foi luta. Não duvido, talvez você tenha passado muitas aflições, mas o que passou, o que Paulo diz? Esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Muitos olham para o vale de ossos secos, ao invés de profetizar e dizer: vai ter vida, vai ter tendão, vai ter carne, vai ter pele, vai ter o Espírito, vai ter vida. Ele fala: coitado, tadinhos, está tão sequinho. Entende o que eu estou dizendo? Tem gente que, ao invés de olhar para o casamento e profetizar, ele fala: cuidado com algumas palavras que você usa no casamento. Sempre, nunca, você sempre, você nunca. Cuidado com essas palavras. São palavras de quem não acredita mais no relacionamento. Sempre que você olhar para o seu casamento, profetize algo bom que vai acontecer. Todas as vezes que você olhar para os seus filhos, profetize algo bom que vai acontecer. Você é jovem, seus pais não são crentes, profetiza algo que vai acontecer. Todas as vezes que você olhar para o seu trabalho, profetiza algo que vai acontecer. Todas as vezes que você olhar para as circunstâncias da sua vida, profetiza algo que vai acontecer. Cria uma imagem e libera uma palavra sobre a sua vida. Muita gente exalta mais Adão do que Jesus. Adão é o primeiro homem, Jesus é o segundo homem.
Primeiro homem caiu, o segundo homem foi levantado. Primeiro homem teve pecado, o segundo homem nunca pecou. O primeiro homem nos levou para o buraco, mas o segundo nos levou aos céus. Tem gente que tem a capacidade de exaltar mais Adão. Exaltar mais, a desgraça, a coisa ruim, aquilo que acontece. Irmãos, vamos ser práticos. Um carro passou e bateu no motoqueiro ali naquela rotatória. E quebrou a perna do motoqueiro em 3 partes. Terrorista, pastor terrorista. É só um exemplo. Irmãos, eu te dou 30 minutos. Essa cidade aqui é grande. São quase 300 mil habitantes. É 30 minutos. Não tem ninguém nessa cidade que não saiba. Você viu o que aconteceu na esquina? O carro bateu no motoqueiro, quebrou a perna dele em 3. É mesmo? Aí chega para o outro e fala, você viu o que aconteceu? Eu sei, o carro bateu. Todo mundo sabe. Mas quando as coisas boas acontecem, pouca gente sabe. Porque nós divulgamos mais a notícia ruim do que a boa. Quantos dedos você tem na mão? Nas mãos. E nos pés. Quantos dedos são? 20. Encrava uma unha do dedinho. Preste atenção. Uma unha encrava e o dedo daquela inchadinha que fica latejando. É bom demais aquilo. Aí você tem que calçar o sapato. Preste atenção, você tem 19 dedos bons. Todo mundo que você encontra, você fala, eita dedo que está doendo. Você vai, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Rapaz, meu dedo está doendo. Você tem 19 dedos bons, mas a conversa é só o dedo que está inflamado. Está me entendendo ou não? Eu sei que parece bobo a ilustração, mas não é. Você cumprimenta alguém e pergunta como você está. Basta você perguntar como você está. Ele começa a falar, vale de ossos secos. Ossos secos e muitos ossos, não tem vida, não tem carne, não tem tendão. Que casamento infernal, que mulher diabólica, que patrão que é a besta, que enfermidade terrível, que não tem dinheiro, a crise está feia, a situação está complicada. Ele só fala do ruim, fala da bênção, pastor, mas não tem bênção. Então profetiza no vale de ossos secos. Está me entendendo ou não? Pastor, eu não consigo ver nada. Pode ser. Duvido que não tenha nada bom. Mas talvez tem muita coisa ruim mesmo. Mas profetiza no meio do vale. Porque quando você profetizar, vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o quê? Um barulho de ossos que batiam em ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o quê? O Espírito. Deixa eu falar algo para você. Quando você começa a ter uma postura diferente, de ignorar a realidade, a situação, e profetizar segundo a ordem do Senhor, quando você abre a boca, o milagre já começa a acontecer. Sabe, a postura é diferente, a atitude que você tem é diferente. Lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana estava no templo chorando. E o pastor Eli chegou e enganou, achou que ela tinha bebido uma cerveja. Tinha tomado um vinho. Falou, por que você está aqui embriagada, mulher? Ela falou, Senhor, não, eu não estou embriagada, eu estou aqui chorando, atribulada de espírito, porque eu quero um filho. Eu não tenho um filho, eu não estou grávida, e eu quero um filho, o meu desejo é ter um filho. O homem liberou uma palavra na vida dela.
e falou: você vai receber um filho daqui a 1 ano. Nem dormido com o marido ela tinha. A Bíblia diz que ela levantou e o seu semblante já era um semblante de alegria. Por quê? Porque a atitude dela mudou. Eu estou te convidando hoje para não olhar para as circunstâncias, simplesmente profetizar sobre elas. E quando você começa a profetizar, o milagre já começa a acontecer. Agora, o milagre da parte de Deus, ele é gradativo. Ele não acontece de uma vez. Muita gente quer mágica. Deus não é mágico. Deus faz milagres. Deixa eu falar algo para você. Quando o profeta começou a profetizar, houve um barulho. Mas a bênção foi gradativa. O milagre foi gradativo. Primeiro ele olhou e ossos começaram a juntar com ossos. E virou aquele barulho de osso batendo em osso. Depois ele olhou e começou a criar tendões. Depois ele olhou novamente e começou a ter carne. E por último estendeu a pele. Então ele viu que agora os ossos viraram corpos. Foi gradativo. Deixa eu falar algo para você. A bênção na sua vida não vai ser da noite para o dia. Vai ser gradativo. Gradativo. Eu sou pastor aqui há 18 anos. 18 anos que eu moro em Palmas. Mudei para Palmas dia 1º de outubro de 2000. Eu não tinha carro, eu não tinha casa, eu não tinha igreja, eu era um sem teto e um sem igreja. Não tinha nada, não tinha filhos, não tinha nada. Mas de ano em ano, Deus foi acrescentando na minha vida. Deus foi me abençoando. Não é a bênção da noite para o dia. Da noite para o dia. Primeira conferência, não foi conferência, foi festa da colheita que nós fizemos. Eu tinha comprado um Chevette hatch. Não tem nem como explicar o que é um Chevette hatch para você. Não tem nem coragem de explicar. Eu sei que eu morava numa casa e a rua era de chão. E o pastor Naor veio, a igreja não tinha condição de pagar um hotel, ele ficou na minha casa. Pastor Naor, pastor Azemar. Então eu fui levar eles para o culto no meu Chevette. Quando eu virei a esquina, tinha muita terra. E o carro não tinha as borrachas, não prestava, não tinha borracha, sei lá o que é aquilo. Quando eu fiz a curva, a terra, a poeira, começou a entrar dentro do carro. Só que o meu carro, ar-condicionado tinha passado longe. Era o vento, a brisa, só que a brisa era poeira. E ele falou: Mauro, coitado, ele chegou para pregar, o pastor Naor estava grosso, de poeira na testa dele, coitado. Que ele veja essa gravação em nome de Jesus. Quando ele veio, essa vez, ele veio de ônibus. Não era leito, porque nós não tínhamos condição de pagar um leito, pagava um executivo. E ele é pequenininho, veio travado na poltrona. Deixa eu falar algo para você, mas de lá para cá, Deus tem sido bom. Ossos se ajuntaram com ossos, tendões têm sido criados, as carnes têm se envolvido nos ossos, as peles têm chegado, e depois de 18 anos, nós podemos ver que a bênção de Deus tem nos alcançado como igreja, a bênção de Deus tem me alcançado no meu ministério, na minha vida eu tenho prosperado, eu comprei uma casa, eu tenho 2 carros bons, eu tenho 2 meninos bonitos, aleluia, igual o pai, aleluia. Tenho uma cachorra maravilhosa, a Natasha. Vivo bem com a minha mulher, treinei ela. Está uma bênção. Ou seja, Deus vai acrescentando bênção sobre bênção. Agora, teve atropelo nesses 18 anos? Teve erros? Tiveram. Teve falhas? Tiveram. Mas e daí, meu Deus do céu? Quem não tem? Nós somos humanos. A questão é que gradativamente a bênção tem nos alcançado. Quantos querem a bênção do Senhor neste ano? Diga aleluia. Mas não vai ser da noite para o dia, vai ser gradativo. Sabe, não espere que tudo vai acontecer no momento. Tem gente que ele está esperando algo de Deus, mas ele fica infeliz.
Eu quero dizer, espere feliz. Espere a bênção feliz. Eu quero coisas maiores de Deus. Mas enquanto Deus não manda, eu estou feliz. Esteja feliz. Deus vai te dar uma empresa maravilhosa, mas antes de chegar, seja feliz com o que tem. Seja feliz com o Chevette hatch, que Deus vai te dar um Jeep. Estou falando a respeito de mim. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Seja feliz, só você e sua mulher, que Deus te dá 2 meninos parecidos comigo. Irmãos, graças a Deus eu consigo viajar pelo menos uma vez por ano com a minha esposa, tirar umas férias. Mas não era assim. Eu recebia salário de Goiânia, o salário era pouco, já vinha descontado o dízimo. E eu chegava, pagava aluguel, minha mulher trabalhava numa empresa. E aí aquele negócio, todo o dinheiro era curto. O que nós fazíamos? Não tinha condição de fazer nada. Saía eu e ela, aqui não tinha shopping na época. Você não chama aquilo lá de shopping, né? A galeria lá, o Palmas Galeria. A gente ia para lá, dava uma voltinha, não tinha dinheiro, comprava uma casquinha cada um. Sabe o que é uma casquinha? Um sorvete, era R$1. Saía eu e ela feliz na praça. Sorvetinho. E eu chupava, ela chupava. Experimenta o meu. 2 sorvetinhos. Alegre com o sorvetinho. Hoje eu tenho condição de comprar um camarão, de comer uma carne boa. Glória a Deus. Mas não foi sempre assim. A bênção é gradativa. É gradativa. Tenha paciência. Fala para o seu vizinho, espere alegre, que a bênção vai te alcançar. Você pode dizer um glória a Deus bem forte onde você está? Sabe, Deus te ama muito. Deus te ama muito. Eu vou encerrar com o último tópico. Deus te ama muito. Primeira profecia, o que aconteceu com os ossos? Ossos se ajuntaram com ossos, criaram tendões, veio carne, criou-se pele, mas a Bíblia diz no final que não tinha vida sobre eles. Não tinha o quê? Viraram mortos. Não eram mais ossos, mas eram mortos. Olha o verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Deixa eu voltar no 8. Verso 8. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles. Olha o final. Mas não havia neles o quê? O Espírito. Não tinha vida. Tinha corpos, mas não tinha vida. Aí o verso 9. Deus fala para o profeta profetizar novamente. Repita comigo, segunda profecia. Mais forte, segunda profecia. Olha o verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Não são ossos, são corpos. São pessoas mortas agora, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e viraram o quê? Um exército sobremodo numeroso. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Por que tem 2 profecias? Porque primeiro, Deus te abençoa com o natural. Você vai ler Coríntios, Deus vai falar o seguinte, não é primeiro o espiritual, primeiro é o natural, depois o espiritual. Então, você quer ouvir de Deus? Primeiro você tem que ler a Bíblia, natural. Depois o espiritual virá no seu coração. Você quer crescer em Deus? Primeiro tem que ter o natural, você tem que vir no culto, tem que ir na célula, tem que fazer um curso da igreja. Se não for natural primeiro, não adianta. Aí uma vez você está no culto, você pode ser abençoado nele. Você pode receber no curso. Você pode ter uma revelação na hora de estudar a palavra. Os irmãos estão me entendendo? Primeiro é natural. Preste atenção. Por mais que você diga que as coisas podem estar complicadas,
Deus tem te abençoado de maneira natural. Sim ou não? Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Deus tem te dado um emprego, um trabalho, te dá dinheiro, te dá um casamento bom, você tem condições de fazer coisas. Deus tem te abençoado. Isso é natural. Mas preste atenção, qual que é o erro de muitos irmãos? Ficam só na primeira profecia. Eles não partem para a segunda. Qual que é a segunda profecia? Libera o Espírito sobre eles, para que eles vivam. Eles tinham tudo. Um ser humano perfeito, mas não tinha vida. Tem gente que tem tudo, mas não tem vida. Tem um casamento, mas não tem vida. Frequenta a igreja, mas não tem vida. Tem uma empresa, mas não tem vida. Tem uma célula, mas não tem vida. É crente, mas não tem vida. E aí precisa, não adianta só o natural. Pastor, eu tenho um trabalho, eu posso ter lazer, eu posso comprar, eu posso vender, eu tenho um casamento, eu tenho filhos. Só o natural não adianta, você precisa de vida. Precisa de vida da parte de Deus. Teve uma situação no Novo Testamento, Marcos capítulo 8, 22. Jesus encontra com o cego. E ele então cura o cego. Mas a maneira que ele curou o cego é uma maneira diferente. Mas necessitou de 2 unções para que esse cego pudesse ser curado. Olha o que a Bíblia diz. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Provavelmente esse cego aqui é cego de nascença. Rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicou saliva aos olhos, impondo as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Olha o 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Jesus pega saliva, passa nos olhos do rapaz, faz uma oração, limpa os olhos dele e fala: abre os olhos agora. Você está vendo? Ele falou: estou vendo. E ele começava a ver pessoas como árvores. Ele olhava na igreja, um monte de samambaia, coqueiro, pé de jabuticaba, os homens tudo coqueiro, as mulheres tudo samambaia. Ele não conseguia distinguir. Aí o que Jesus faz? Verso de número 24. Recobrando a vista, perguntou: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Verso 25. Então novamente, segunda vez, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver claramente. Ficou restabelecida, e tudo distinguia de modo perfeito. Provavelmente ele era cego de nascença. Ele foi curado das vistas, mas o cérebro nunca tinha visto uma imagem na vida. O cérebro não conseguia distinguir a diferença de homem e de árvore. E Jesus então, ao orar pelos seus olhos foram curados. Jesus então ora agora pelo seu cérebro, para que o seu cérebro pudesse definir as coisas certas. E na segunda unção, ele recebeu um milagre completo na sua vida. Deixa eu falar algo para você. A segunda profecia, a segunda vez, fala de perseverança. Fala de lealdade, fidelidade com Deus, de não desistir, de não abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou te falar algo: cuidado para não ficar só na primeira unção, cuidado para não ficar só na primeira profecia. São inúmeros, preste atenção no que eu vou te dizer, isso é a palavra de Deus. São inúmeros irmãos e casais que eu conheço da nossa igreja, que pararam na primeira unção. Quando Deus o abençoou, e deu para ele dinheiro, e deu um casamento, e deu uma vida boa, e deu filhos, e condição dele tirar férias, e condição dele fazer um lazer, ele parou na primeira unção. Ele só tem a prosperidade, o casamento, o filho e as coisas, mas ele não partiu para a segunda unção, que é o Espírito avivando o seu coração. Está me entendendo? Está me entendendo ou não? Preste atenção no que eu estou dizendo. Você está aqui hoje, você é filho de Deus. Todas as vezes que você estiver aqui e invocar o nome do Senhor, Ele vai te abençoar. Todas as vezes. Se você pedir dinheiro, Ele vai te dar. Se você pedir casamento, Ele vai te dar. Se você pedir filho, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas essa é a primeira unção.
é a primeira palavra profética. Ele te abençoa para depois você ser um instrumento no meio do vale de ossos secos e liberar uma palavra agora, não para abençoar você, mas para abençoar outras pessoas para a glória de Deus. Quem está me entendendo? Muitos estão recebendo, são bênçãos. Eu gosto de dar um exemplo de uma irmã. Ela era solteira e muita vontade de casar, e nós mesmos ajudamos ela a orar. E eu lembro que ela vinha todo santo dia. Nós orávamos aqui, hoje a gente ora na sala lá dentro, orava aqui, e ela vinha, ajoelhava nos cantos, ficava todo santo dia, de segunda a sexta, ela vinha orar de manhã, todo santo dia, todos os dias ela estava aqui. Às vezes eu faltava, mas ela estava, todo dia, até casar. O dia que casou, resolveu, criou tendões, criou carne, criou pele, virou um corpo, acabou. Muitos não produzem mais nada, não lideram nada, perdeu a motivação. Por que perdeu a motivação? Porque agora estão iludidos simplesmente com a primeira unção. Tudo que Deus te dá, Ele dá para agradar o seu coração, e Ele vai continuar dando porque você é filho. Mas mais do que isso, Deus não quer o que você tem, Deus quer o seu coração. Deus quer que você invoque o Espírito Santo, para que você tenha vida dentro de você, que você seja um grande empresário, mas que seja um empresário avivado, que chega na sua empresa e prega para todo mundo, que chega na sua empresa e todo mundo conhece que você é um homem de Deus, que quando você fala sai palavra de Deus, que você chega no seu trabalho e todo mundo vê a diferença. Por quê? Porque tem vida dentro de você. Você não chega lá porque o pastor falou para você falar, você fala porque você não aguenta, tem algo dentro do seu coração. Você sai com as pessoas e o seu assunto é: Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar seu coração. Aonde você chega, você está falando e ministrando na vida das pessoas. Você vem para o culto e falando: eu não vou sozinho, eu vou trazer um convidado, porque eu não posso ficar calado, eu não posso ficar parado, porque Deus tem me abençoado. Davi chegou a um ponto no Salmo 116, ele disse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E depois ele responde: darei sacrifícios de louvor ao Senhor. Sabe, irmãos, esse é um ano que você precisa perseverar em crer da maneira correta. Deus te colocou no meio de um vale de ossos secos. Eu não sei, eu posso deduzir as realidades que tem aqui: casamentos, filhos, dinheiro, dívidas, trabalho, empresas, sonhos que não foram realizados. São vales na nossa vida. Mas eu quero te dizer, se você tiver a palavra correta, não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a palavra de Deus, eu quero dizer que a realidade que tem hoje não vai ser a realidade que vai ter no final desse ano. No final do ano vai ter um grande exército poderoso sendo levantado da realidade que tinha no início do ano. Fique de pé onde você está. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O que era um vale de ossos secos virou um grande exército. Um grande exército. Exército fala de gente pronto para a batalha. Gente que está disposto a marchar, pegar na arma, brigar, dar uma facada no outro, uma espadada, entende? Está pronto para a guerra. Entende o que eu estou dizendo? Ossos fala de morte. Corpo perfeito, mas sem vida, também fala de morte. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo que está parado é morte. Água parada é morte. Na Bíblia, a água representa duas coisas. A água pode representar vida e a água pode representar morte. Quando é que a água representa morte? Água parada. A Bíblia diz que o mar não representa vida,
Porque a Bíblia diz que na Nova Jerusalém o mar não vai existir. Por que não vai existir? Porque o mar representa morte. Quando os porcos possessos foram para o mar, isso simboliza que os demônios vivem no mundo, no mar. Por isso que Pedro andou sobre as águas do mar. Por quê? Porque nós temos que andar sobre o mundo, mas não nos afundar nele. Porque água parada é morte. A Bíblia diz que havia um tanque em Betesda, e todos que chegavam lá esperavam o agitar das águas para ser curado, porque a água parada não cura ninguém. Mas uma vez ao ano descia um anjo e agitava a água, e quem entrasse primeiro era curado, porque água em movimento é vida, a água parada é morte. O que é vida na Bíblia? Riacho, rios. Por isso que no Éden tinha 4 rios, 4 rios, porque representa vida. Preste atenção, toda a área da sua vida parada é morte. O que eu disse? Todas as áreas da sua vida que estão paradas é morte. Vou te dar um exemplo. Para de fazer exercício, o que vai acontecer? Morte. Não é morte do dia para a noite, da noite para o dia. Não, você vai morrer gradativo, porque os seus músculos vão atrofiando. Preste atenção. Você para de agitar a sua vida espiritual, é morte. É morte. Você para de ler a Bíblia, para de orar, para de jejuar. Você vai na célula, é só um ouvinte, vem na igreja, é só um ouvinte. O que você vira? Você vira um morto-vivo. Mas começa a se envolver. Começa a ir na célula com propósito. Começa a ler a Bíblia e ouvir de Deus e compartilhar com outro. Começa a fazer um jejum, ouvir de Deus e ministrar na vida do outro. Começa a pegar a palavra de domingo e propagá-la durante a semana. Isso vira o quê? Vida dentro de você. Vida. Tudo que está em movimento tem vida. Tudo que está parado é morte. Pega uma água parada e deixa ela 15 dias parada. Você vai ver o que vai ter lá. Dengue. Coró. Coró? Coró é na fruta. Aí tem uns bichinhos andando lá. Por quê? Porque é morte. Pergunta ao seu vizinho. Esse ano 2019 você vai ter vida ou vai ter morte? Vida ou morte? Deus falou para o profeta: anda e veja. Olha aqui, olha o movimento. Falou para o profeta: anda ao redor do vale. Primeiro você tem que andar, irmão. Quanto mais você anda, tem vida. Se você vai no posto, você encontra com alguém, é vida. Mas se você ficar em casa, é morte. Fique em casa fechado uma semana, morte. Você fica pensando um monte de besteira, meu Deus do céu. Gente que não trabalha, morte. Se não é morte, tem que matar ele. Meu Deus do céu, como que não trabalha? E quem não trabalha e não estuda, tinha que estar na cadeia. Não pode, não tem lógica. É morte pura. Anda ao redor do vale, anda, vamos andar. Aí depois, agora começa a falar, profetiza, vou profetizar, profetiza. Aí ele fala: calma, já aconteceu um milagre, mas profetiza de novo, agora o Espírito, vamos profetizar de novo, perseverança. Ou seja, crente parado, crente calado, é crente oprimido. Mas aquele que está andando, ele vai na célula, ele vai no culto, ele visita alguém, ele recebe um telefonema, ele manda uma mensagem, é vida. Eu estou te convidando esse ano, para entrar esse ano cheio de vida. Tira a morte de perto de você. Eu sei que você tem problema com o pecado para você é um problema. Ficar perto de um pecador, você fala: meu Deus do céu, pecador. Por que a crise com Jesus era qual? A mulher prostituta chegou e beijou o pé de Jesus. Todo mundo falou: meu Deus do céu. Pensa que a minha mulher está ali e chega a prostituta, aquela sainha curtinha, decote, batonzão, sombra preta, e começa a beijar o pé do pastor Mauro. Aí todo mundo fala: esse pastor. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nem sei o que eu estava dizendo mais. Pecado. Você tem problema com o pecado. Então está do lado de um pecador, o pecador beijar seu pé é um problema.
Deus não tem problema com o pecado. Está me entendendo ou não? Jesus era amigo de quem? Pecadores. Mas sabe o que Deus tem problema? Com a morte. Ah, irmão, eu acho terrível estar sentado do lado do culto de gente morta. Eu não consigo ficar perto do culto de gente morta. Sentar um morto perto de mim, morte contagia. É bom sentar perto de alguém que levanta a mão, que canta e tal, dá glória a Deus, fala em línguas. E fala, opa, ele anima você, ele motiva você. É bom você sair, tomar um café com quem é cheio do Espírito, fala de Deus. Você vai conversar com alguém, só reclama o tempo inteiro, reclamando. Meu Deus do céu. Quando alguém tinha morte, não podia ficar perto. A mulher no Velho Testamento, quando ficava menstruada, tinha que ficar 7 dias fora do arraial, porque o sangramento simbolizava morte. Não podia tocar em morto. Sansão não podia tocar no morto. Tocou, errou. Por quê? Porque morte contagia. Eu quero te chamar hoje a contagiar os irmãos com vida. Com vida de Deus. Pega na mão do seu vizinho aí. Aperta até sair um glória a Deus. Oh, Ramanachandaralaramanacheia. Comece a orar onde você está aí. Agita as águas, agita as águas. Levanta a sua voz, agita as águas.